Atos capítulo 2, por favor, abra lá. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aí, com os olhos fechados, apenas mais uma rápida oração. Senhor, quem é suficiente para essas coisas? Quem pode estar diante do teu povo e falar na autoridade e no poder do Espírito Santo, senão aqueles que o Senhor chamou e comissionou para tal obra? Senhor, glorifica teu nome através dessa conferência e dessa mensagem. Que haja graça abundante, gloriosa, sendo despejada sobre esse salão. Que teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho. Amém. Queridos irmãos, se você estudar a história dos avivamentos, você vai ver que todos os avivamentos foram precedidos por duas coisas: oração e pregação. Sempre quando Deus intenta iniciar um avivamento, e o avivamento é uma obra do Senhor, é uma obra soberana, já foi dito aqui, ele não pode ser fabricado nem manipulado pelos homens, é uma obra de Deus. Mas toda vez que Deus intenta realizar um avivamento, Ele leva o povo dele a orar. Ele usa homens, mulheres, igrejas, e os coloca de joelhos, quebrantados, confessando seus pecados, clamando a Deus pelo derramar do seu Espírito. Outro fator que precede o avivamento é a pregação da palavra. Os avivamentos geralmente são iniciados por homens que Deus separa para pregar a sua palavra com poder. Você pode estudar a vida dos avivamentos da Inglaterra e você vai ver que por trás deles estão George Whitefield, Charles Wesley. O avivamento galês, você tem a figura Evan Roberts. O avivamento da Nova Inglaterra, Deus levanta um homem para pregar chamado Jonathan Edwards. Portanto, a pregação é um instrumento poderoso no início de um avivamento. E não só o pregador, mas a pregação, e principalmente o conteúdo da pregação. E nós vamos ver aqui um pouco sobre a pregação de avivamento. Que espécie de pregação produz o avivamento? Deus separa homens para pregar e usa a pregação, mas que espécie de pregação? Atos 2 mostra a descida do Pentecostes. Depois que o Espírito de Deus é derramado, Pedro se levanta e prega aquele que foi o mais poderoso sermão da igreja de Cristo em 2000 anos. Pedro, em todo esse sermão, está chamando o povo ao arrependimento. Deus então confirma o sermão de Pedro, fazendo com que 3.000 almas se arrependam. Nós então veremos aqui neste sermão o caráter de um sermão de avivamento. No verso 22, Pedro destaca a humanidade de Cristo, seus milagres e sinais. No verso 23, Pedro destaca a crucificação de Cristo e sua morte. Do verso 24 ao 32, Pedro surpreende a todos, destacando a ressurreição de Cristo. No verso 33, Pedro destaca a ascensão de Cristo nos céus, sentado à direita de Deus Pai. E por fim, no verso 36, Pedro destaca a divindade de Cristo, dizendo que Ele é o Messias, e no grego Kyrios, Senhor. Portanto, irmãos, o que Pedro faz aqui é pregar a Jesus,
Jesus e sua humilhação, Jesus e sua crucificação, Jesus e sua ressurreição, Jesus e sua exaltação. Aqui está o modelo perfeito de um sermão de avivamento. E é isso que nós pregadores temos que fazer se quisermos um avivamento. O que temos hoje são sermões esquisitos nos púlpitos: 5 passos para a felicidade, 7 passos para a paz interior, 8 passos para a conquista do sucesso. Pregadores, preguem a palavra. Chega de sermões de autoajuda, chega de sermões de palavras de efeito, historinhas bonitas. Pregue Cristo às pessoas, explique Cristo às pessoas, entregue Cristo às pessoas. É isso que elas precisam. E talvez o resumo do sermão pode ser claramente observado no 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Foi esse o sermão de Pedro. O resultado do sermão foi tão chocante, que a multidão que ouvia estava tão cheia de convicção, da convicção do pecado, que sabe qual que foi a resposta da multidão diante do sermão de Pedro? Eles disseram: que faremos, irmãos? O verso 37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? A igreja de Cristo, através desse sermão, foi de 120 para 3.120. Portanto, foi um sermão cristocêntrico. E nós vamos tirar apenas um ponto desse sermão e vamos pregar ele, porque aqui fala da humanidade, da encarnação, da ressurreição, da exaltação. Vamos pegar um ponto de um sermão cristocêntrico, do sermão de avivamento. E hoje nós vamos ver a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. 1 Coríntios 2:1, Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E se a igreja voltasse a fazer o que Paulo está dizendo? Paulo foi plantar uma igreja em Corinto, ficou lá 1 ano e 6 meses, 18 meses, pregando, plantando a igreja, discipulando gente. Na cidade do saber, da filosofia, ele decidiu não falar outra coisa senão Cristo crucificado. E é isso que nós vamos falar aqui, a cruz de Cristo. Para isso, abra comigo em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, por favor. Vamos ver um pouco, explanar um pouco sobre a cruz de Cristo. Marcos 15, verso 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Agora o verso 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, lançando-lhe sortes para ver quem levaria. Agora vamos para o verso 28. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. E os que iam passando blasfemavam dele, maniando a cabeça e dizendo: ah, tu que destrói o santuário em 3 dias o reedificas, salva-te mesmo e desce da cruz. Agora o verso 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
Alguns puritanos dizem que existem algumas passagens que são sagradas, mas que existem outras que são por demais sagradas, e nós temos que ter cuidado de manuseá-las. Diante de nós, irmãos, está o fato mais importante da humanidade: a crucificação. Aqui está o cerne e o coração do Evangelho. Pregadores hoje raramente explicam a cruz de Cristo. Nós só podemos compreender o Evangelho se compreendermos a cruz de Cristo. Você só pode compreender o caráter de Deus e os seus atributos se você entender a cruz de Cristo. Você só pode compreender a depravação humana e a queda se você compreender a cruz de Cristo. Não basta apenas dizer que Cristo sofreu. Outros tantos cristãos sofreram, e mais que o Senhor. Não basta dizer só que ele teve uma morte cruel e nobre. Outros tantos cristãos tiveram mortes mais cruéis e nobres do que Cristo. Nós precisamos saber a intenção de Cristo aqui. No alto do madeiro pregado, ele cita em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Na época de Jesus, a Bíblia não é separada em números. Quando um rabino queria conduzir os seus ouvintes para uma porção das Escrituras, ele citava os versos iniciais. Jesus aqui está citando o Salmo 22. Do alto da cruz, ele quer direcionar o seu público para a profecia do Salmo 22, que fala do sofrimento do Messias. O Senhor estava dizendo que no alto do madeiro, a profecia do Salmo 22 estava se cumprindo exatamente naquele momento. Agora vamos para a profecia. Vai comigo agora para o Salmo 22. Vamos para o Salmo 22. Nesse salmo nós encontramos o significado da cruz. O verso 1 e o 2 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de seu bramido? No verso 1 e 2, o clamor de Cristo mostra que ele se considera desamparado por Deus. No alto da cruz, Cristo foi abandonado por Deus, e ele está consciente disso. Essa é uma das passagens mais perturbadoras, porque Cristo está dizendo, Cristo, Filho amado de Deus, unigênito de Deus, diz que agora no alto da cruz, foi desamparado, abandonado. É difícil compreender como um pai, amoroso como Deus, poderia fazer tal coisa com seu filho, mas aqui está o sentido da cruz e a razão da sua morte. Agora veja só, no verso 4 e 5, Cristo recorda a fidelidade de Deus para com o seu povo, a fidelidade pactual de Deus para com o seu povo. Veja o verso 4: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Notou aí a contradição? Há uma contradição acontecendo aqui. O Senhor Jesus, quando se lembra da fidelidade pactual de Deus com o seu povo, ele menciona aqui que nunca houve na história de Israel um período onde um justo tenha clamado a Deus e não tenha sido livrado. Nossos pais te clamaram e foram ouvidos. Porém, o filho apregado na cruz, clamando por socorro e livramento, mas está totalmente desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Naquele instante o pai vira as costas para o filho, e o filho está agora na cruz, desolado, abandonado. Qual poderia ser a razão de tamanho abandono?
Por que o Senhor fez isso com o próprio Filho? Presta atenção para entendermos a cruz. Os versos 3 e 6 nos darão resposta. No verso 3, ele diz que Deus é santo, contudo tu és santo, entronizado nos louvores. Agora no verso 6, Cristo admite o indizível. Veja só o 6, eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Cristo diz que na cruz ele se tornou um verme. Aqui está a resposta, porque Deus o abandonou, porque ele se tornou um verme. No hebraico a ideia que é larva, é algo tão repugnante, asqueroso. E por que Deus o abandonou? Por ser santo e ele se tornado um verme, Deus vira as costas. Agora, por que Cristo se tornou verme? Porque ele usou um termo tão forte consigo mesmo. Resposta: porque naquela cruz toda a nossa iniquidade caiu sobre ele. Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Resposta: Cristo se fez pecado. Por isso se compara a um verme. Por isso o Pai, que é santo, volta as costas. E Cristo usou outras metáforas, como um bode expiatório, uma serpente ardente, um bode emissário. Portanto, na cruz, Cristo é comparado a um verme, a um bode, a uma serpente. Por que tais comparações tão repugnantes poderiam até ser blasfêmias se não viesse da Escritura? Resposta: ele foi feito pecado. Na cruz, aquele que é declarado santo, santo, santo pelos serafins, foi feito pecado. Agora, o que significa foi feito pecado? Porque na Bíblia, a Bíblia diz que ele se tornou pecado e se tornou maldição. Vamos ver isso então. Primeiro, pecado. Em sua segunda carta à igreja de Coríntios, Paulo escreve, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Deixa eu te explicar isso aqui. Nós temos que tomar cuidado para não manchar a natureza de Cristo. Cristo não pecou, ele foi considerado como pecador. O pecado foi colocado na conta dele. Para você aprender isso, você tem que ir para Hebreus, que em tudo foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo em tudo foi tentado, ok? Para você aprender isso, eu vou fazer uma ilustração. Imagina que você está pegando um peso aqui, para você entender a tentação como peso. Cristo está com a barra de ferro aqui, e eu e você estamos com a barra de ferro aqui. Cada quilo de peso é semelhante à tentação, ok? Então nós estamos aqui, coloca 10 quilos de um lado, 10 quilos de outro, estamos firmes, 10 quilos de um lado, 10 quilos de outro, de Cristo. Coloca, nós temos 20, coloca 30 e 30, 50, 30 e 30, estamos aqui. Coloca mais 30, 60, a gente começa, 60, Cristo aqui. Coloca mais 20, aí nós temos 80, e coloca 80, Cristo aqui. Coloca mais 20, 100, e coloca no de Cristo, mais 20, 100. Coloca mais 50, 150. Coloca mais 500, 650. Coloca mais 1.000, 1.650. Coloca 1 tonelada de cada lado, e Cristo está incólume. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não cedeu 1 milímetro sequer. Mas na cruz, ele se fez pecado. Para entender isso, o que é um filho de Deus santo, que nunca conheceu o pecado, é até difícil ilustrar. Eu vou tentar. Imagine uma filha sua, ou uma neta, ou um netinho, de 3, 4 anos. A criança mais mimosa, mais sensível, mais inocente, mais pura do mundo. E de repente, ladrões invadem a sua casa, roubam e sequestram essa criança.
levam para o matagal e abusam, e sujam, e a maculam, e a ultrajam, e a denigrem e devolvem para você. É mais ou menos o que aconteceu na cruz. Aquele que foi feito puro, aquele que nunca pecou, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, na cruz se faz pecado, leva na conta o nosso pecado. Calvino diz que ele se tornou pecado no mesmo sentido em que os crentes foram feitos justiça de Deus. Os crentes não se tornam justos na conversão, são declarados justos. Cristo não se tornou um pecador na cruz, foi declarado um pecador. Nosso pecado foi colocado na conta de Cristo. Está entendendo o que aconteceu ali em cima? Não era só um Marte ali sangrando. Está havendo ali uma convulsão espiritual enquanto ele é pregado. Cristo se tornou pecado. Agora, como se não bastasse Cristo ter se tornado pecado, o apóstolo Paulo ilumina um pouco mais a caverna da revelação, que já é uma verdade tão terrível ele ter se tornado pecado. Mas Paulo vai além e diz que na cruz ele também se tornou uma maldição. Uma maldição. A Escritura declara que toda a humanidade se encontra debaixo da maldição por ter violado a lei divina. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Presta atenção, a palavra maldição vem da palavra grega katara, que denota execração, imprecação, danação. A maldição divina é o antônimo da bênção, é uma desgraça, uma situação de desgraça. Ao substituir os homens na cruz, Cristo se torna pecado. Presta atenção, e por se fazer pecado, se torna um violador da lei, e todo violador da lei está debaixo de maldição. Então Cristo foi feito maldição. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora você entende por que o evangelho era um escândalo para o judeu? Eles não podiam conceber que o Messias deles fosse um objeto de escárnio e de maldição, a ser pendurado no madeiro, porque Deuteronômio 21:23 diz que era uma maldição. Ele se fez maldição. Para entender um pouco mais disso, você se lembra dos montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, que está em Deuteronômio 27:28. O que é isso? No Monte Gerizim, um grupo de pessoas se reunia, subia no monte, e ali eles declaravam as bênçãos sobre aqueles que cumpriam a lei. Declaravam, e as bênçãos cairiam sobre aqueles que cumpririam a lei. Um outro grupo subia no Monte Ebal e declarava as maldições sobre aqueles que quebravam a lei. Ok? E elas deveriam cair. Só existem dois grupos de pessoas. De um lado, no Monte Ebal, toda a raça humana que quebrou a lei e devia estar lá, e toda a maldição lançada tinha que cair. Do outro lado, um só homem, o único que cumpriu a lei, Jesus, no Monte Gerizim, para receber as bênçãos da lei. Mas sabe o que ele faz na cruz? Ele troca de monte. Todas as maldições lançadas no Monte Ebal, que deveriam cair sobre nós, caem sobre o Filho de Deus ao ser pregado na cruz, ao trocar de lugar conosco. É isso que está acontecendo. E nós recebemos a bênção oriunda da justiça dele, imputada em nós, no Monte Gerizim. Olha o que aconteceu com Cristo na cruz. Deuteronômio 28:20. O Senhor mandará sobre ti a maldição. Cristo foi amaldiçoado. A confusão, a ameaça em tudo quanto empreenderes. O Senhor fará que a pestilência pregue em ti.
e que te consuma a terra. O Senhor te ferirá com tisca, febre, inflamação, calor ardente. Os céus sobre a sua cabeça serão de bronze. Todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão, até ser destruído. Todas essas maldições caíram sobre Cristo na cruz. Cristo se fez pecado, mas também se fez uma maldição. Lembra do Salmo 32? Bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o antônimo de quê? Maldito. Bem-aventurado aquele que a iniquidade é coberta. Na cruz, a iniquidade de Cristo foi exposta. Portanto, o contrário de bem-aventurado, maldito. Cristo se fez maldito. Na cruz nosso pecado foi imputado a Ele. Meu Deus do céu, por isso o Senhor o desamparou. Essa é a pregação cristocêntrica. Essa é a pregação da cruz. Essa é a mensagem que os cristãos precisam saber por que eles são salvos. Através de que trâmite, de que transação, está havendo uma transação na cruz. O Filho de Deus nos substituindo e sendo objeto de maldição. Mas tem outra coisa, não para aí não. As demandas da justiça divina têm que ser satisfeitas. Deus não pode passar largo e fazer vista grossa ao pecado. No tribunal de Deus, o pecado tem que ser pago. Aí o que acontece? Nós temos então a figura do Getsêmani. No Getsêmani, Cristo orou 3 vezes: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Você já parou para se perguntar? O que estava nesse cálice que levou Jesus a orar dessa maneira? Muitos dizem, era o sofrimento que Cristo preveu, eram os cravos, era a coroa de espinho, é o escárnio. Que isso, meu irmão? Você acha que o capitão da nossa salvação estava aqui amedrontado por causa de pregos? Veja os mártires do primeiro século, morreram de mortes cruéis e truculentas, cantando e louvando a Deus no Coliseu. Agora o nosso rei está com medo? Não, não era isso. O que havia nesse cálice? Jeremias responde o que havia nesse cálice. Diz assim: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice, do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam, e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada que enviarei para meio delas. Resposta: sabe o que havia naquele cálice? A ira de Deus, a cólera de Deus, a fúria de Deus. Em razão de tudo isso, dele ter se feito verme, bode, pecado, maldição, Cristo sofre o aterrorizante abandono de Deus e tem que beber o cálice da ira de Deus. O que é a ira de Deus? É a punição para os pecados nele imputados. Para você entender melhor isso aí, o que foi na cruz, o que foi a ira de Deus. Imagine que a NASA identifique um objeto voador não identificado, OVNI, né? Um meteoro. Ele está a 2 horas da Terra. Ele é 100 mil vezes maior e 100 mil vezes mais pesado que a Terra. Ele está vindo a velocidade de 360 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. E ele vai se chocar com a Terra. E ao se chocar, não vai deixar aqui pedra sobre pedra, vai virar tudo pó. Então esse meteoro vem com aquela dimensão sem precedente, e alguns segundos antes dele colidir com a terra, um muro se levanta, 100 mil vezes maior que o meteoro, um muro entre a terra e o meteoro então colide com o muro, se choca com o muro, e pedaços e estilhaços de muro e meteoro se explodem para todos os lados, e nenhum estilhaço toca na terra. Ela é poupada. Mas
o muro não resiste, desaba. Pois foi isso que Cristo fez na cruz. Esse meteoro que vinha contra nós, o povo de Deus, e não era um meteoro, era a ira de Deus, que vinha pesado, 1 milhão de vezes maior que o meteoro, e ela vinha para cair sobre a nossa cabeça, mas antes dela cair, uma mão se ergue na cruz, outra se ergue, e entre a ira de Deus e nós está o Filho de Deus, e ele recebe toda a ira sobre ele, e o cálice da ira desce sobre o Filho, sem que nenhuma gota pegue sobre nós. Mas e o Filho? O Filho? E o Filho? Não sobreviveu. Ele morreu. Ele morreu debaixo da ira de Deus. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou a nossa pena. Ele saldou a nossa dívida. Ele era o capitão que tinha costas largas que alcançassem todo o universo dos eleitos, todo o número dos remidos, de modo que nem uma gota do cálice fosse a ele, mas na cruz ele bebeu até a borra desse cálice, mas não sobreviveu. Aqui está o sentido da morte de Cristo, é o pagamento total. Por isso na cruz ele brada: tetelestai, está consumado, dívida paga, promissória quitada, herdade paga. Isaías 53, 10: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Foi esmagado naquela cruz. Você entende a cruz agora? Vem cá. E se a história terminasse aqui? Aqui está triste, né? A história termina na sexta. Que dia que a história termina? Se eu parar aqui, não tem evangelho ainda. Evangelho precisa de mais um elemento. Imagina essa cena aqui, pastores. 3 dias lá dentro, a pedra. Tinha alguns guardas romanos lá guardando. Eu imagino que estava toda a horda de Satanás. Leva principado, leva potestade. Eu ouvi falar de uma profecia aí de ressurreição. Segura aquela pedra lá. No 3º dia, Pedro fala: solta as ânsias da morte. Vamos figurar, imagina cadeias prendendo Cristo, faixas, principados, potestades, mas no 3º dia, pá, 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 e aquela pedra nem todo inferno junto pôde segurar, ela rolou, e ele ressurgiu dos mortos, e vive para sempre. Eu imagino que até o capitão-chefe foi lá segurar, mas quando o Senhor falou: abre-te, ela abriu e ele saiu. Ressuscitou dos mortos. Tem história que se compara a essa. Desculpa os seguidores de Maomé, Buda, Confúcio, Hare Krishna. Não dá para passar a mão na barriguinha, não dá. Eu respeito a fé de vocês, mas nós estamos falando do dom de Deus para o homem, Emanuel. Nós estamos falando que Deus desceu, se vestiu de pele, músculos, nervos, e se tornou como um de nós. E ele ressuscitou. Aí acontece o que na cruz? Com a morte, acontece a imputação. Nossos pecados são imputados, creditados em Cristo. Com a ressurreição, a dupla imputação. A justiça de Cristo é creditada na nossa conta. Ele morre a nossa morte e recebe a nossa condenação. Nós recebemos a sua vida e a sua salvação. Glória a Deus. Você sabia que o avivamento da Nova Inglaterra, que veio por Jonathan Edwards, veio numa série de sermões sobre o quê? Autoajuda, certeza.
Cura e libertação. 318, 636, sal, rosa. Não. Foi uma série de sermões sobre a justificação pela fé. Da onde saiu o poderoso sermão? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vocês acham que eu sou radical? Jonathan Edwards falou assim, imagine uma fornalha e uma aranha segurada pelas mãos na teia. Entre ela e a vida só está o bel prazer de quem está com a mão. Assim é você, pecador, na mão de Deus. Você está no bel prazer dele. Ou ele te solta, ou ele te salva. Acho que nessa aí o pecador, misericórdia, me salva. Me salva. Agora eu vou terminar lendo um poema de John Flavel, um dos meus puritanos preferidos. Ele vai explicar sobre a cruz. Presta atenção para você se emocionar. O amado escritor John Flavel, certa vez escreveu um diálogo entre o pai e o filho, com respeito à humanidade. Ele está simulando o pai, Deus Pai e Deus Filho conversando. Olha só que lindo. Aqui você pode imaginar que o pai disse a Cristo enquanto negociava por você. O pai agora: meu filho, aqui está uma companhia de pobres almas miseráveis, que se desfizeram completamente e agora estão vulneráveis à minha justiça. Filho, a justiça exige ser satisfeita em favor deles, ou se satisfará em ruína eterna deles. O que deverá ser feito em favor dessas almas, meu filho? E assim Cristo responde: meu Pai, tal é meu amor e piedade por eles, que em vez de perecerem eternamente, eu me responsabilizarei por eles como fiador. Traze todas as suas contas para que eu veja quanto devem a ti. Senhor, traga-as todas para que não haja nenhuma pendência. De minha mão tu as requererá. Prefiro escolher sofrer a ira que lhes pertence do que deixá-la sofrer. Sobre mim, meu Pai, sobre mim estejam todas as suas dívidas. Agora o Pai: mas meu filho, se te colocares no lugar deles, deverás considerar pagar até o último centavo, sem esperar batimentos. E se eu os poupar, não pense que pouparei a ti, meu filho. Agora o filho: compreendo, Pai, mas que assim seja. Cobra tudo de minha conta, sou capaz de esvaziá-la. E muito embora isso se revele uma espécie de aniquilação, embora possa empobrecer de todas as minhas riquezas, esvazie todos os meus tesouros, Pai, ainda assim estou contente em realizá-lo. Foi isso que Cristo fez na cruz, por mim e por você. Igreja, coroai-o com muitas coroas, bendizei o Pai, bendizei o Filho, bendizei o Espírito Santo. É isso aqui que deve ser a gasolina da igreja, é isso que deve ser a fonte da nossa alegria, é isso que deve produzir avivamento em nossos corações. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Verbo se fez carne, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo, irmão, morreu por nós. Esse é o sentido da nossa fé. Esse é o evangelho que as nações precisam, a África, a Rússia, que a Europa, a Ásia precisa ouvir. São Paulo, Amsterdã, Johannesburgo, São Paulo, eles precisam ouvir isso. O evangelho, a mensagem é tão simples. Paulo foi lá, o que é? Terra de Aristóteles, Péricles, Epimênides, Platão, sei, a terra do saber. Eis o verdadeiro saber, Cristo e este crucificado. Meu irmão, é isso que nós precisamos, que a igreja precisa. Cristo e este crucificado, Cristo e este crucificado, Cristo e este crucificado. Vamos fechar os olhos, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar pela cruz de Cristo. Fale com Deus agora.
Agradeça essa cruz bendita. Senhor Deus, traz o avivamento, Senhor. Mas como vimos em Atos, o avivamento é cristocêntrico. Deus, que preguemos a Cristo, que oremos a Cristo, que anunciemos Cristo, sua vida, seu reino, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, seu reino, sua humanidade. A terra precisa de Cristo, Senhor. Tantos falsos deuses, falsos cristos. Precisamos pregar o verdadeiro, o bíblico, o crucificado. Temos uma dívida de gratidão contigo, Senhor. Que obra de amor, que coisa estupenda fizeste por nós. Morreste, foste objeto de escárnio, foste feito maldição, foste feito pecado, foste abandonado por Pai, sofreste a ira de Deus, para nos salvar, para nos redimir. Agradeça ao Senhor. Ore para que essa mensagem atravesse as fronteiras. Ore para que os sulistas, nortistas, mineiros ouçam essa mensagem. Ore para que os americanos, os latinos ouçam essa mensagem. Os asiáticos, os africanos ouçam essa mensagem. Para que as pessoas na Cracolândia, nas favelas, ouçam essa mensagem. A pregação de avivamento. Cristo. Senhor, nos batiza, Senhor, com essa contrição. Não nos deixa acostumar com o sagrado e ouvir a cruz como mais uma palestra, mas faz o nosso coração se comover, voltar na história e se lembrar que Deus se fez carne para nos salvar. O justo pelo injusto. Não éramos bons, éramos maus, éramos inimigos, filhos da ira, e o Senhor nos salvou.